Deus seja louvado para sempre, seja louvado. A paz do Senhor, crente. Vocês estão bem? Todo mundo na bênção? Quero ver se vocês estão bem mesmo. Aplaude aí bem forte o nome de Jesus. Que é de... estão bem mesmo. Estou dizendo. Queridos, antes de ministrar uma palavra para os meus irmãos, eu gostaria de fazer algumas considerações. Quero agradecer a Deus por mais uma noite, estar aqui com os irmãos, uma bênção esta igreja. Tivemos aqui já no encontro de homens, né? De homens vencedores, eu acho que logo no início, né? E também na abertura do culto da vitória, nos dois horários, o pastor Edson Vando nos deu o privilégio de sermos o preleitor da abertura dos dois horários. E tivemos aqui alguns dias maravilhosos. Estivemos ministrando também numa festa de mulheres aqui no período de tarde, se eu não me engano. Eu sei que foi algo do céu. E eu tenho certeza que esta noite será marcante. Quero agradecer ao meu pastor, meu amigo, irmão em Cristo, pastor Edson Vando, que eu tenho uma grande admiração. Eu já disse a ele, se eu tiver de congregar na ADVEC, vai ser na Caixa Hangar. Aí eu peço para papai me dar bastante combustível para eu estar aqui e ser atuante, né? Não ser um turista. Está ali conosco o pastor Eduardo. Eduardo, você fica de pé para os irmãos verem. Bonito demais esse homem, bem arrumado. Olha, pastor, trabalha com ar-condicionado. Olha, deixa eu lhe fazer um pedido meu. Já está dentro do cronograma, viu, meu pastor? Trabalha com ar-condicionado. Ele é que cuida do ar-condicionado do nosso carro já há mais de 15 anos. Levei um amigo lá, o Paulo Ivo. Cobraram, acho que uns 400 para consertar. Quando foram lá com ele, não, nesse problema todo não. Consertou e no final o irmão pagou, acho que foi R$120 ou foi R$100. Um negócio assim. É muito honesto. Eu quero que você cuide bem do carro do pastor, viu? Quando tiver um problema no ar-condicionado dele, 0800 do pastor, cuide dele, porque quem semeia, colhe bastante. Pastor, grave bem, viu? Passa o cartãozinho para ele, seu número para o pastor, né, o pastor Edson Vando. E se quiser cobrar, cobre de mim, porque eu devo muito a esse homem. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos os pastores, ao irmão Eduardo Bezerra, pelo convite, tá? Líder dos homens, né? Que as bênçãos do eterno Deus estejam sempre sobre a sua vida, meu querido. Outra coisa, querido, me permita, pastor Edson Vando, eu trouxe 2 apostilas. Eu, antigamente, não tinha DVD nem CD, era apostila, lembra, né? Eu tinha, as minhas primeiras apostilas, eu tinha 17 anos de idade. Quando eu pregava, eu já levava as apostilas. Pastor Laurentino de Macedo foi que me orientou, tal. Então, ultimamente, eu tenho voltado, porque a gente ministra uma palavra e, às vezes, a palavra que a gente ministra, os irmãos se alimentam e esquecem, né? Depois, foi uma bênção. Hoje eu não trouxe aqui porque o meu computador deu um problema, então a ministração de hoje não veio, mas outro dia que a gente vinha, a gente traz. Então, eu tenho aqui 2 apostilas de 2 temáticas que eu estive participando, e uma delas é princípio da honra. Os irmãos que quiserem semear no nosso ministério, amém, mas o nosso objetivo é levar a palavra de Deus para você. O pastor Eduardo, eu também vou lá para fora, quando terminar aqui a ministração, princípio da honra. É simples, curto, para que você não fique enfadado na leitura, mas tenha certeza que tem o suficiente para mudar a sua visão no que diz respeito à honra. Ultimamente tem acontecido um problema. Toda vez que você honra uma pessoa, você é chamado de bajulador. Eles não sabem diferir o que é uma pessoa, um bajulador, para uma pessoa que sabe honrar. Não é verdade? Então aqui, tem um princípio da honra muito boa. Essa ministração, estive pregando numa EBO. E quando terminou, a glória de Deus foi tremenda na vida dos irmãos. E a outra apostila que eu trouxe é Vencendo o Medo. Isso aqui é uma partícula de um livro que eu estou lançando, com mais de 100 páginas o livro. Então eu decidi fazer partículas, pílulas, né? E a que tem aqui é Vença o seu medo e passe a viver uma vida vitoriosa. Eu me lembrei logo da igreja de Advec. E passe a viver uma vida vitoriosa. Aqui vai lhe orientar, vai mostrar a você o que é que o medo faz com você. E se você vencer o medo, o que você conquista. Então, vai estar à disposição dos irmãos. Eu gostaria dessas 2 apostilas. Meu pastor, Edson Vando. Eu sei que ele lê grandes livros, mas vai ler o livro do pequenininho também. A apostila do pequenininho. Depois o senhor me passa o feedback, viu, meu pastor? Quando o senhor lê, manda o feedback lá no meu zap. Eu gostaria de pedir a você que ficasse de pé, por gentileza. Eu tenho certeza que essa noite é uma noite ímpar, é uma noite
maravilhosa. E parece que a mensagem que eu vou ministrar hoje tem nada a ver com o sacerdócio, mas tem tudo a ver. Eu tenho certeza que no dia 10, dia 11, vão haver muitas ministrações sobre os sacerdócios como pai, como filho e como marido. E eu estive orando para que Deus me desse uma palavra para esta noite. E hoje eu quero falar sobre algo muito importante. Eu quero falar sobre um homem, uma orelha cortada e um sonho sacerdotal destruído. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 18, por gentileza. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 18. O texto que nós vamos ler está inserido já no finalzinho da história de Jesus. Quando Jesus, na verdade, ele vai ser manietado, preso, levado para o Calvário. E quando ele vai ser levado para o Calvário, acontece um episódio lá no Getsemane. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 18 e versículo de número 10. Se você encontrou, diga aleluia. Aos novos convertidos, o Evangelho segundo escreveu João está do lado direito da sua Bíblia. O Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse episódio está registrado nos 4 prismas do Evangelho. Mateus fala sobre isso, Marcos fala sobre isso, Lucas fala sobre isto e João. Capítulo de número 18, versículo de número 10. Leia comigo. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o sumo sacerdote, cortando a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Vamos repetir após mim? Lá eu leio e você repete. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Coloque a sua Bíblia no assento, por gentileza. Segure na mão desse crente abençoado. E você vai orar comigo e vai pedir para Deus falar com você. E a nuvem de glória vir para este lugar. Mas deixa eu lhe dar um aviso. Fique solto. Dê uma olhadinha para quem está do seu lado e diga, fique solto. O que é que ficar solto? É você não ficar preso, né? Parece que está engessado. Você está na presença do rei. Você veio aqui para adorar, você veio para aqui para glorificar. Lembra do tempo que você não era crente, que não tinha esse negócio de amarradela. Você pulava, você gritava, seu time de futebol ganhava, você fazia a maior festa. E eu nem sei se você faz isso ainda hoje. Você assistiu o jogo da seleção sentado lá na cadeira, e o jogo vai, ser gol, vai ser gol. Aí, às vezes não era nem gol, você já gritava. Aí, pô, bateu na trave, meu Deus, e aquela... Aí na igreja você é tímido, você é parado, a sua glória é xoxa, a sua adoração é hepática, você não tem garra, você não tem dinamismo, e você, quando vai para outro lugar, oh meu Deus. E na igreja, às vezes a sua adoração é aquela adoração parada, mas hoje você vai ficar solto. Dê uma olhadinha para quem está do seu lado novamente e diga, fique solto. Hoje você vai dar glória, hoje você vai pular, hoje você vai correr, hoje você vai falar línguas estranhas, hoje você vai profetizar, hoje Deus vai lhe usar para curar. Esta igreja vai ficar pequena para o tamanho da nuvem de glória que virá sobre este lugar. Então levanta a mão desse crente para cima e comece a adorar. Ó Rei dos reis e Senhor dos senhores, entramos na tua gloriosa presença nesta noite, Pai. Nós viemos aqui para um encontro de homens, uma conferência de homens vencedores, e nós queremos te pedir, Senhor, que a tua presença seja marcante. Abre as cortinas do céu e traz revelações poderosas para este lugar. Na medida em que for ministrando a tua palavra, que o teu Espírito Santo comece a mover as águas e mover os corações e mentes. Senhor, quem não for batizado, batiza com o Espírito Santo e com fogo. E se esse crente já for batizado,
profetizado, Senhor. Distribui dons espirituais nesta noite, que sejam todos tomados pela tua nuvem de glória, que não fique nenhum metro quadrado desta casa sem estar na tua presença, que cada crente seja tomado, que cada nota entoada por este ministério de louvor e musicista seja, Senhor, um chamaril da tua glória neste lugar. E aonde houver um crente de mão levantada glorificando o teu nome, enquanto eu ministro, coloca uma brasa de fogo na palma da mão desse crente e enche ele. E só quem concorda comigo nesta oração, larga a mão do seu irmão, levanta a mão para cima e adore a ele por 30 segundos. Vá, adore, 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 adore diácono, adore evangelista, adore pastores, adore irmãos, adore, 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 adore. Eu vou me calar e você adora. Abra a boca e adora. A nuvem de glória já está aqui nesse lugar. Antes de você tomar o seu assento, você vai escolher apenas um irmão. Você vai botar o braço sobre o ombro dele e vai dizer assim: não se preocupe, que o restaurador de sonhos já chegou. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Não se preocupe. Não se preocupe. O restaurador de sonhos já chegou. Aleluia! Não se preocupe. Tome seu assento dando glória a Deus. Nós vamos discorrer alguns minutos. E é preciso que nós possamos falar algumas coisas. Primeiro, nós vamos estar ministrando sobre um homem, uma orelha cortada e um sonho sacerdotal interrompido. Repita após mim. Um homem, uma orelha cortada e um sonho sacerdotal interrompido. Primeiro, o texto diz assim, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Pouco nós sabemos sobre este homem chamado Malco. E o que nós sabemos é o que está relatado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Interessante que Mateus, Marcos e Lucas, eles falam a mesma coisa. Diz que ele era o servo do sumo sacerdote. Em algumas versões diz soldado. Porque na verdade, se você der uma analisada, tanto como servo do sumo sacerdote e soldado, quando a Bíblia fala da mesma pessoa. Mas João, interessante é que ele dá ênfase ao fato. E quando eu leio, eu percebo o seguinte: ele não escreveu isso à toa. Quando João disse, e o nome do servo era Malco, ele pontuou o nome da pessoa. E quando ele deu o nome ao servo do sumo sacerdote, é porque ele conhecia o Malco. Ele conhecia o servo do sumo sacerdote. João, ele era muito próximo à casa de Anás e Caifás. Observe que o único discípulo que ficou ao pé da cruz foi João, porque o resto correu todo mundo. João, ele era amoroso, era homem de Deus, era bem quisto na comunidade judaica, e João conhecia a maioria das pessoas. E uma das pessoas que João conhecia era Malco. E ele dá ênfase, ele diz, então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Para entender esse episódio que ocorreu lá no Getsêmani, nós precisamos discorrer alguns fatos históricos. O primeiro é que o sacerdócio começou quando Moisés tira o povo de Israel do Egito e vai em direção à terra prometida. Então o Senhor pega os filhos de Jacó, transforma em tribos,
já estava uma grande multidão, milhões de pessoas estavam ali, e as tribos eram distribuídas, cada um com uma função, das quais nós não vamos discorrer nem falar. Mas havia uma tribo chamada Levi. E o Senhor escolheu os descendentes de Levi, filho de Jacó, para a exclusividade do templo. E disse a Moisés: esse povo aqui, essa tribo aqui, eles vão ser exclusivos do templo. Os levitas vão transportar o tabernáculo. Os levitas serão os cantores do templo. Os levitas serão os porteiros. Os levitas serão os sacerdotes. E do meio dos sacerdotes eu vou levantar um sumo sacerdote, que é o sacerdote dos sacerdotes. O Senhor chama Moisés e dá as diretrizes. E diz: agora, para ser sacerdote, existem alguns requisitos que eu quero. Primeiro, tem que ser intelectual. Uma pessoa que saiba falar, conversar, se pronunciar e que entenda das leis, que não fique com a mente voando. Eles têm que guardar a lei, porque eles vão ensinar o povo. Eles vão fazer muitos sacrifícios. E os sacrifícios serão inúmeros. Haverá sacrifício de libação, que será com água derramada. Será sacrifício imolando um cordeiro, o bode, o boi. Então é preciso ter um intelecto muito bom. E outra coisa, tem que ser perfeito. Tem que ter uma perfeição corporal. Era a exigência do Eterno. Disse a Moisés: tem que estar perfeito. Não pode ter belida nos olhos. Eles não podem ter defeito no nariz. Não pode ser narigudo. Eles não podem ter orelha grande. Pronto, quando entra na orelha, eu já nem passava. Fosse lá, eu candidato a ser sacerdote, Moisés já lá assim, ó, de longe já dizia: diga ao jumbo que pode sair da fila. Não podia ter defeito nenhum. Não podia ter um braço maior, um braço menor. Não podia ter uma perna maior, uma perna menor. Não podia, me permita a expressão, é o que está escrito na Bíblia, testículos quebrados. Porque testículos quebrados, que não conseguisse reproduzir. Eles tinham que dar descendência. Não podia ser estéril. Tinha que gerar filhos. Era um requisito terrível. Não podia ter sarna. Por que não podia ter sarna? Porque na hora de entrar no Santo dos Santos não podia ser sarnento. Tinha que estar limpo. Olha, raciocine comigo. O Senhor dizia: aqui não pode ter belida nos olhos, enxergar mal. O que é belida nos olhos? O camarada que é míope, que não consegue enxergar direito. O Senhor disse: eu não quero nenhum míope aqui. Aqui no Santo dos Santos, quando for entrar o sumo sacerdote, perfeito. Se for oferecer sacrifício, perfeito. Não pode ter belida nos olhos, não pode ser sarnento, não pode ter um membro maior do que o outro, não pode ter orelha grande, não pode ter nariz grande. Aí começou, não pode ser barrigudo, pronto, estava ferrado. Na época eu até iria, quando eu fosse mais novo. Na minha idade, eu não passaria. Tinha que ser perfeito, modelito. E eu fiquei olhando e percebendo que no mundo espiritual, isso tem um significado muito grande. Porque um sacerdote, na verdade, se na parte literal não podia ter belida nos olhos, ele teria que ter uma visão boa no mundo espiritual maior. Levanta a mão de profeta para cima. Levanta a mão de profeta. Recebe a autoridade de profeta. Quando eu disser já, você vai segurar na mão de um irmão que está do seu lado e vai falar para ele: ei, sacerdote de verdade tem que ter visão ampla. Vamos lá. 1, 2, 3, vai! Sacerdote de verdade tem que ter visão ampla. Trazendo para o mundo espiritual, acaba ter uma mulher chata. Mas a visão dele: minha mulher é um amor, é uma bênção, e ela vai se transformar em uma bênção. Ele vê um filho na prostituição e ele vê: não, meu filho vai voltar para a igreja, vai se render aos pés de Cristo e a história vai mudar. Ele começa a ter visão espiritual. O sacerdote não podia ter sarna, que era para não contaminar o que estava dentro do santuário. Então tinha que estar todo mundo limpo. Mas a mensagem não vai se ater a esse ponto. Mas escute: com quantos anos poderia ser sacerdote? Quantos anos? Primeiro, era depois dos 30. Por isso que Jesus se revelou aos seus 30 anos de idade. 30 anos era a vontade de Deus.
Depois, com o passar do tempo, se juntou às autoridades e príncipe da comunidade judaica e colocou para 25. Um pouco mais na frente, caiu para 20. Então, um sacerdote já podia ser com 20 anos de idade. Agora, com quantos anos se acabava o ministério sacerdotal? Aos 50 anos. Chegava aos 50 anos de idade, ele se aposentava. Ele passava a ser jubilado. E outro assumiu o posto dele. Então começava com 30, jubilava com 50. Aí depois de 30 passou para 25. Olha lá, acompanhe comigo. Não sorri agora não, que o negócio agora vai engrossar. Entendeu? Era 30, diminuiu para 25, depois foi para 20. Então a partir dos 20, você agora já pode ser sacerdote. E quando é que acabava o ministério sacerdotal? Aos 50. Mas Jesus veio e ampliou. Hoje é 60, 70, 80, 90. Porque Zacarias já era bem ter idade, não podia ter filho. E ainda estava lá no Santo dos Santos oferecendo adoração. O mesmo Deus que permitiu que diminuísse o tempo para que novos se tornassem sacerdotes, também aumentou o tempo para que os sacerdotes tivessem mais tempo para adoração. Porque o novo tem o gás, mas o sacerdote mais velho tem a experiência. Quando você olha para um sacerdote mais novo, ele é cheio de gás, cheio de pique, mas não tem experiência. Mas se juntar a experiência do mais velho com o gás do mais novo, imagine o que é que não vai acontecer, hein? Imagine a sabedoria do pastor Edson Vando com o gás dessa meninada, desses jovens que tá... É por isso que essa igreja está no pico e não está. E como é que vocês gritam? Ru, é? Arru? Arru, é? Arru? Vamos lá, vou contar até 3, quero ver. 1, 2, 3! Está vendo isso aí? A experiência com gás dos jovens. Os sacerdotes se candidatavam e se tornavam sacerdotes. Com o passar do tempo, meus queridos irmãos, as coisas foram mudando. Israel passou por muitas tribulações. Muitas situações degradantes aconteceram. Israel foi tomado por inimigos. E, infelizmente, as coisas foram se corrompendo. Quem foi o primeiro sacerdote? Arão, escolhido por Deus. Deus disse a Moisés: teu irmão Arão vai ser o sacerdote, o primeiro sacerdote. Quem foi o primeiro sumo sacerdote? Arão. Recebeu a unção e se tornou o primeiro sumo sacerdote. Davi escreveu um salmo, o salmo de número 133, dizendo assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que vai sobre a barba de Arão, e desce até as orlas da sua veste. Vou repetir de novo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que vai pela barba, a barba de Arão, já fala de Arão, e desce as orlas da sua veste. Davi está citando o dia em que Arão foi ungido para ser sumo sacerdote. Então Arão foi o primeiro sumo sacerdote. E o que é que um sacerdote fazia? Me acompanhe, nós vamos chegar lá. O que é que um sacerdote fazia? O sacerdote levava o povo até Deus, enquanto que o profeta trazia Deus para o povo. Eu vou repetir novamente para você entender. O sacerdote levava o povo até Deus, e o profeta trazia Deus até o povo. Então o sacerdote tinha a obrigação de fazer o sacrifício. No tabernáculo, no altar do sacrifício, ele imolava os bezerros, os cordeiros, os bois e etc. Depois ele lavava as mãos na pia, se purificava, entrava no lugar santo. Do lado direito tinha os pães da proposição, do lado esquerdo tinha a menorá, que era as lâmpadas da casa do Senhor, o castiçal. Nos pães da proposição havia pães sem fermento, 12 pães representando as 12 tribos de Israel. E aqui haviam 7 canos na menorá ou no castiçal. 7 canos representando o Espírito Santo. Ali todo mundo ali entendia, porque tanto o altar do sacrifício, como a mesa dos pães da proposição, como a menorá ou castiçal representava Cristo, o fogo, o Espírito Santo, etc. Mas na frente ele tinha o altar do incenso. Ele trazia a brasa do altar, ele pegava a brasa do altar e ele levava até o incenso. A brasa não podia ser de outro lugar, tinha que pegar a brasa do sacrifício, do animal que
que havia sido morto, aquela brasa que havia ali, ele trazia e colocava sobre o altar do incenso, e derramava o incenso sobre o altar do incenso, e aí um cheiro aromático tomava conta da casa, e uma vez no ano ele entrava no lugar santíssimo, e ali Deus falava com ele e ele com Deus. Ele tinha uma corda de ouro na cintura, porque se ele morresse, as pessoas não podiam entrar, e puxava ele pela corda. Nas suas vestes haviam mais uns sininhos, porque quando ele se movimentava, os sinos tocavam. Para onde ele se movimentava, ficava tocando, as campainhas tocavam. E quando as campainhas paravam de tocar, eles esperavam um tempo e sabiam que o sumo sacerdote estava morto. Isso aconteceu com os filhos de Arão, quando ofereceram o incenso estranho na presença do Senhor. E o sumo sacerdote saía e dizia para o povo que Deus falou com ele lá no santíssimo lugar. E isso foi de geração em geração, geração em geração. E deixa eu antecipar. E quando chegou no fim dos tempos, quando a Babilônia entrou em Jerusalém e destruiu o templo erguido por Salomão, e levou cativos os jovens, entre eles levou Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, para a Babilônia. Jerusalém ficou destruída, e assim passaram-se 70 anos e voltaram e começaram a reformular o templo, a levantar novamente os muros. Mas depois de um certo tempo, o império tomaram conta, principalmente o Império Romano. Destruiu, tirou a autoridade de Israel, e os sumos sacerdotes ficaram dispersos. Os levitas ficaram dispersos. Veio a pobreza em Jerusalém. Eu estou fazendo a narrativa para você entender o que aconteceu com Malco. Veio a situação degradante em Jerusalém. Jerusalém tomada pelos romanos, não podia ter cavalo, não podiam ter espada, não podiam ter muito dinheiro, a maioria do povo era pobre. A cidade que rendia mais era Jericó, porque fazia os vasos de alabastro e colocava os ungüentos como nardo puro para vender aos cidadãos romanos. E o povo de Israel, a maioria era pobre, não podia ter nada. Só quem podia ter dinheiro, só quem podia ter cavalo e só quem podia ter espada é quem estivesse no templo. O sumo sacerdote era um dos homens mais ricos daquela época de Jesus. Porque na época da festa em Israel, eles trocavam a moeda romana pela moeda do templo. Ninguém podia dar oferta no templo com moeda romana, porque era falta de purificação. Então eles tinham que ir para mesas dos cambistas, trocavam as moedas romanas pela moeda do templo, e aí o sacerdote ganhava um tanto em cima daquilo ali, depois pegava a moeda que eles ofereciam no altar, traziam de volta e vendiam aquela moeda. Uma moeda só, eles vendiam 100 vezes, e eles ficavam muito ricos. O sonho de muita gente naquela época era se tornar sacerdote. Porque se tornassem sacerdote, estavam com futuro garantido. Tinham um futuro garantido pela frente. Não iria de forma nenhuma padecer. Então a maioria das pessoas tinha um sonho de ser sacerdote para poder viver bem, porque o sumo sacerdote tinha dinheiro. Mas no meio de todos esses, ainda havia os remanescentes que queriam ser sacerdote por causa do chamado. Vou repetir, queriam ser sacerdote por causa do chamado. Vou repetir outra vez. No meio desses corruptos, haviam aqueles que queriam ser sacerdotes pelo chamado. Levante a sua mão de profeta para cima. Recebe a autoridade de profeta. Quando eu disser já, você vai segurar na mão desse grande que está do seu lado e vai dizer para ele: você tem um chamado e não pode abrir mão dele. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Você tem um chamado, vá, e você não pode abrir mão dele. Quem tem chamado aqui, levanta a mão e dá glória. Quem tem chamado, levanta a mão e glorifica. Quem tem chamado. No meio de todos eles, tinha aquele que tinha um chamado. Só que tinha um detalhe: para ser sacerdote, era preciso cumprir alguns requisitos. Na época de Jesus, a situação era muito grave. E as pessoas precisavam saber a real circunstância e condição de um candidato a ser sacerdote.
Por exemplo, o sumo sacerdote tinha 4 grupos. Quantos grupos? Quantos? 4. Primeiro, ele tinha um comandante do templo. Segundo, ele tinha os chefes das 24 sessões semanais. Ou seja, 24 chefes a favor do sumo sacerdote. Terceiro, ele tinha 7 vigilantes no templo. E quarto, ele tinha 3 tesoureiros. Então, quem ia se tornar sacerdote, aspirava ou ser o comandante do templo, os chefes de 24 sessões semanais, os 7 vigilantes ou um dos tesoureiros. Malco era um desses aspirantes. O comandante do templo era responsável pela proteção na hora do culto no templo e pela ordem do templo. O comandante, ele era responsável pela proteção do sumo sacerdote. O comandante, ele possuía autoridade altíssima. Um comandante do sumo sacerdote substituía o sumo sacerdote nas suas viagens ou nos seus impedimentos. O comandante do templo, ele carregava uma espada na mão. Ele tinha escudo, mas ele também tinha caneta. O comandante do templo era muito envolvente. Infelizmente, os comandantes daquela época também eram responsáveis pela parte podre. Quando o sumo sacerdote era corrompido, ele enviava o seu comandante a fazer as coisas mais ilícitas que você pode imaginar. E eu não estou inventando. O apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, ele revela. Ele diz, eu era um desses. E eu matei muito crente. Joguei muita gente no calabouço. Eu persegui, eu maltratei. Eu levei para o calabouço e bati. Estevão é a prova viva de que Paulo não tinha nenhuma dó de ninguém. O comandante, ele aspirava a ser um sumo sacerdote, porque era o último passo para um sacerdote assumir o posto, era ser comandante. O comandante, ele vivia constantemente como sumo sacerdote. Ele ficava ali do lado do sumo sacerdote. E para a sociedade, ele exercia essa função de sumo sacerdote. E quer saber de uma coisa? Malco, quando era garoto, ele viu a dificuldade e desejou ser um sacerdote. Mas para ser sacerdote, ele tinha que estudar. E ele estudou. E ele se tornou adolescente. Ele fez 4 faculdades. As 4 faculdades que Malco fez, todo judeu a partir de 6 anos de idade ele faz. De 6 até 10, de 10 até 14, de 14 até os 19, 20 anos de idade. E de 20 até os 30, eles não param de estudar. E Malco fez todas as universidades e se tornou um sacerdote de destaque. E Malco se tornou um sacerdote de nome, conhecido até pelo mesmo evangelista João, porque eles tinham praticamente a mesma idade. Malco tinha na época aproximadamente seus 30 anos de idade e ainda não era sacerdote. Era o soldado ou o servo, o primeiro servo do escalão do sumo sacerdote. E o desejo dele era chegar a ser um sacerdote. E um dia ele percebe que chegou a hora dele se tornar um sacerdote. Malco percebe que chegou o momento dele. Sabe aquele dia que você acha que agora é a minha vez? Agora chegou o meu momento. Agora ninguém vai impedir. Chegou a hora que Deus vai destampar. Foi a hora de Malco. Ele disse, é agora. Então o sumo sacerdote chamou ele e falou assim, Malco, você sabe que para se tornar sacerdote neste lugar, tem que passar por algumas escalas, e você passou por todas. Mas você ainda tem uma última missão para cumprir. E parece-me que eu estou vendo. Eu estou trazendo a história, segundo Flávio Joséfo e Eusébio de Cesareia. Eu estou trazendo para dentro do contexto. E quando Malco está diante do sumo sacerdote, ele diz, você tem uma última missão. Mas você sabe, você é um cara inteligente, você tem um corpo atlético, você é perfeito na sua orelha, você é perfeito no seu nariz, você é perfeito no seu corpo, você tem tudo para ser sacerdote. Parabéns, mas eu tenho uma última missão para você. E ele olha para o sumo sacerdote e pergunta quem? Você vai prender Jesus de Nazaré, o que se diz que é o Messias. A missão
é sua. Malco olha para o sumo sacerdote e ele diz: e a hora é hoje, de madrugada. Leve uma comitiva com você e você vai prendê-lo. É a última missão que você tem para fazer. E depois que você cumprir essa missão, você estará sendo separado e consagrado para ser sacerdote. Então Malco se prepara, sobe o Getsemane e vai prender quem? Jesus de Nazaré. Imagine, ele pega a sua espada e vai em busca de Jesus. Quando ele chega no Getsemane, ele sabe que é o último dia dele de prova e ele vai se tornar um sacerdote. Segundo as Sagradas Escrituras, o livro de Levi diz o seguinte: que para um sacerdote ser consagrado, no dia da sua consagração, o animal é imolado, pegam-se o sangue do altar, esparge na ponta da orelha direita, esparge no polegar direito e no dedão do pé direito. O sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. É a consagração. E ele sabe, eu tenho uma orelha perfeita, minha mão está no lugar, meu pé está no lugar, meu sonho de ser sacerdote está de pé, está tudo certo comigo. Mas o que ele não sabe é o que vai acontecer lá no Getsemane, vai interromper o seu sonho. O que ele não sabe é que aquela atitude dele de prender Jesus vai trazer uma dor imensa para ele. O sonho será interrompido. E ele não sabia. Sabe, você veio aqui nesta noite para uma pré-conferência de homens vencedores. Todo mundo se programa para ser vencedor, mas ninguém conta com os revés do caminho. Ninguém conta com os sofrimentos. Ninguém conta com as dores. Ninguém conta com o contrário, um vento que vai soprar o contrário. Ninguém conta que vai ser traído pela mulher. Ninguém conta que os filhos vão entrar nas drogas. Ninguém conta que o seu ministério vai ser vituperado. Ele acha que vai tudo em vento em popa. De repente ele é pego de açoite. A mulher trai, os filhos entram nas drogas, a filha engravida e fica aquela confusão. Ele sai do emprego e começa a ser castigado pela situação. O vento começa a soprar e vem uma tempestade. Ele não esperava isso, mas Jesus, que sempre está no lugar certo e na hora certa, estava no Getsemane para garantir o sonho de Malco. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que já entendeu e já levantou a mão. Você veio aqui nesta noite porque o Senhor te trouxe para te dizer que o sonho interrompido será restaurado. Levanta a mão para adorar. Levanta o restaurador de preparar a Xúria calamando. Xaramanda camanturia lá. Talvez você venha aqui dizendo assim: Senhor, eu sonhei tanto com esse ministério e eu falhei. Mas Jesus vai te restaurar, filho. Você não está aqui à toa, você não é um perdedor. Quem tem Jesus de Nazaré nunca perde, só ganha. Coloca o braço sobre quem está do seu lado. Diga: Jesus está com você. Ele vai te ajudar na hora mais difícil da sua vida. Ele vai te ajudar no momento mais difícil da sua vida. Quando a sociedade te vomitar, quando os homens te rejeitar, Ele vai dizer: vem cá, eu tenho um novo plano para você, eu tenho uma nova história para você. Aquilo que seria para a desonra será para a dupla honra. Aleluia. Meu pastor Edson Vando. Então Malco vai prender Jesus. E quando ele chega no Getsemane, de madrugada, por volta das 4 horas da manhã, ele chega no Getsemane e ele encontra quem? O mestre. Judas vai na frente, dá um beijo em Jesus e é o sinal para Malco prender. Todo mundo sabia que Malco era o comandante. E ele tinha um mandado de prisão, porque ninguém podia prender sem mandado de prisão. Ele tinha um mandado de prisão. Pedro do lado de Jesus disse assim: não encosta não. Se encostar já sabe. Se encostar já sabe. Você sabe, né? Tem crente estressado. E Pedro era o estressadão mesmo.
E ele estava ali e Jesus, outra coisa, Jesus sabia que ele era estressado. Uma vez Jesus disse para Pedro: Pedro, mete a tua espada na bainha. Aliás, lá, né? Outro dia Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro: oxe, está me chamando do diabo? Não, estou falando com quem está te usando. Tu dá muito lugar, Pedro. Pelo amor de Deus, né? Para, está dando lugar a Satanás. Para trás de mim, Satanás. Aí Pedro: oxe, que coisa. Mas não arredou o pé de Jesus. O cabo era estressado, mas não arredava o pé. Pedro era, sabe como é que é? Sanguinolento. Essa palavra é pernambucana, todo mundo conhece. Quem conhece essa palavra? Sanguinolento. Mas ele não arredava o pé de perto de Jesus. Pedro sabia, um dia ele me dá um jeito, um dia ele me conserta. Um dia, e o pior, que depois daquele Getsemane as coisas vão começar a mudar para o lado de Pedro também. Porque Jesus ia mudar a história de Malco, Jesus ia mudar a história de Pedro, Jesus ia mudar a história de todo mundo ali no Getsemane. E Malco vai para perto, quando vai prender Jesus, diz a Bíblia que Pedro puxa a espada e taca ali no pescoço. Ninguém dá uma espadada para cortar a orelha nem nariz, irmão. Ele puxou a espada e tacou-lhe no pescoço para cortar. Só que Malco era muito ágil, camarada, cheio de sonhos. E Malco sabia que era arriscado. Se vai que eu perco o dedão do meu pé, vai que eu perco o dedão da minha mão, vai que eu perco a minha orelha. Pois é. Quando Pedro pegou a espada, tacou, Malco se abaixou assim. Eu posso fazer uma encenação aqui, pastor Edson Vano? Posso chamar o líder dos homens vencedores? Vai lá, é tu mesmo, vem correndo. E deixa eu te falar uma coisa, tu vai fazer o papel de Pedro, tá? E eu vou fazer o papel de Malco. Ou tu quer ser Malco? Ah. Pastor, quer morrer, não quer não? É mais fácil para eu acertar. Tudo bem, tu ganhou, vem para cá. Ganhou. Você acertou, viu? Tá tudo. Tá certo, vai lá, faz aquele que eu deixo tu cortar até as duas. Com Jesus não tem esse negócio não, meu irmão. Jumbo vira rato, vamos embora. Você faz de conta que tu tá com uma espada aí, poxa. Tu é Pedro, certo? E eu vou prender Jesus. Vamos lá. Estou chegando para prender Jesus. Ele taca a espada para assinar em câmara lenta, poxa. Câmara lenta. De vez assim, eu com o meu corpo do jeito que eu estou, não consigo. Vai cortar minha cabeça. Vai se embora. Devagarinho, pega a espada. Câmara lenta. Sabe o que é câmara lenta, não? É na hora, rapaz. Assim, ó. Câmara lenta é assim, ó. Tipo, eu vou correr normal. Agora eu vou correr em câmara lenta. Não, mais ou menos assim, vamos lá. Você vai tacar a espada. Aí chegou Malco, lá vai Malco. Aí Pedro, na cabeça não, cortar o pescoço assim, ó. Ou assim, faz assim que é melhor. Pronto, assim, ó. Isso aí. Isso, mais ou menos isso, vamos lá. Agora desse lado, tá bom? Tu vai tacar aqui, ó. Tu vai tacar de lá pra cá, tá bom? Vocês estão entendendo? Vocês estão viajando comigo ou não? Malco não podia, tem que ser perfeito, não podia ter marca nenhuma para ser sacerdote. Aí Pedro pega a espada, câmara lenta, bem devagarinho, vai, no 3, aí Malco. Não, vem devagar, rapaz. Mais devagar, bem lento, quase parando, mais devagar. Aí Malco. Tu vai acertar minha orelha, rapaz. Pronto, agora foi só um ensaio. Agora valendo, tu vai acertar minha orelha. Tu quer acertar meu pescoço, mas tu vai acertar minha orelha. Entendeu, varão? Se liga, varão. Varão tribuloso. Ô, varão rápido demais. Vamos lá. 1, 2, 3. Aí ele vai prender. Aí vai aqui, ó. Aí Malco. Aí acerta bem na orelhinha. Aí Malco, ó. E Malco fica caído e Pedro, é isso aí. E Malco, logo agora, quando eu ia me tornar sacerdote, logo agora, o meu sonho ia se realizar. Logo a minha orelha direita, a primeira unção é na orelha, outra no polegar direito, depois. Como é que eu posso ser sacerdote com a orelha cortada? Faz o papel de Malco, fica lá, abaixado, com a mão na orelha, caído, ensanguentado, triste. O sonho, porque ali, naquela hora que Malco estava caindo, pastor Edson,
Passou um filme. Eu sou prefeito, falo bem, sou comandante, era a última missão, e agora Pedro cortou minha orelha, tirou o meu sonho. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, mete a tua espada na bainha, porque aquele que fizer uso da espada, pela espada morrerá. Coloca a sua espada na bainha. E Jesus vai lá onde está Malco. O que veio lhe prender, o que veio lhe manietar. Mas Jesus sabia que ele estava obedecendo uma ordem do sumo sacerdote. E o sonho dele de ser sacerdote estava se acabando. Nunca mais ele poderia entrar no Santo dos Santos, nem muito menos no lugar santíssimo. No lugar santo, nem no lugar santíssimo. Mas Jesus foi lá. Diz a Bíblia que Jesus foi lá. Eu quero crer que ele abaixou. Chegou assim, pegou a orelha do soldado Malco e falou assim: deixa eu botar a orelha no lugar, porque nela eu vou te falar uma coisa. Eu restauro os teus sonhos, Malco. Pedro não estava entendendo, deu lugar ao diabo, mas eu estou aqui para te restaurar. Deixa eu curar tuas feridas. Você vai ser sacerdote. Você não entende hoje, mas vai entender amanhã. Você vai estar oferecendo a mim, você vai estar adorando a mim, e eu vou estar recebendo, Malco. E ele curou a orelha de Malco. Malco ficou lá, de joelho prostrado, e Jesus levantou-se. E Malco olha para Jesus: e agora, como é que eu vou fazer? Vou prender o homem que me curou? Ele disse: não, é preciso, Malco, me leve. Eu quero que você me leve. E ele foi com Malco. Malco foi embora com o seu sonho restaurado. Pode descer, deixa eu te falar. Você veio aqui nesta noite, talvez dizendo: eu não tenho propriedade, pastor, de falar para minha esposa, porque eu traí a minha mulher. Eu não tenho propriedade porque eu cometi alguma falha, algum pecado. Tentaram acabar com o meu ministério, mas Jesus veio hoje aqui para restaurar o seu sonho sacerdotal. Ele vai restaurar a sua moral dentro da sua casa. Ele vai restaurar os seus sonhos sacerdotal. Esta noite é uma noite que Deus reservou para restaurar sonhos. Não está perdido nada. Ele te escolheu e o chamado está de pé. A promessa está de pé. O restaurador de sonhos está hoje na de pé aqui. Levanta a mão e adore, levanta a mão e adore, rapaz. Levante a mão, levante, não fique de pé para adorar. Fique de pé para adorar. Fique de pé para adorar. Adore, 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 adore. Fica de pé para adorar, adore. Abra sua boca e adore. Abra sua boca e adore. Ministérios estão sendo restaurados nesta noite. Ministérios estão sendo restaurados nesta noite. Nada está perdido. O perdão de Deus está vindo sobre a sua vida. Vai começar uma nova história. O Senhor vai restaurar a tua vida. Te prepara para o novo de Deus que está chegando. É a glória do Eterno. Abra a boca e adore, 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 adore. Eu quero que você seja profeta de Deus aqui nesta noite. Toda a ministração que eu fiz foi para isso, para você entender que os seus sonhos não estão perdidos. Jesus, o restaurador de sonho, está aqui nesta noite para te restaurar. E o Espírito de Deus me disse: quando você ministrar, quando você contar a história de Malco, você vai chamar aqui para frente do altar aquelas pessoas que precisam ser restauradas em seus ministérios. Sai do seu lugar e venha para aqui para frente. Você que precisa de uma restauração, você que precisa de uma restauração sacerdotal. Pastor, eu preciso de uma restauração de Deus na minha vida. Venha, sai do seu lugar e venha agora. Eu preciso que Deus restaure o meu ministério. Eu preciso que Deus restaure a minha vida. Eu preciso que Deus restaure o meu chamado. Eu preciso que Deus restaure a minha casa. Eu preciso. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Eu quero chamar você para vir aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que está afastado da casa de papai? Levante a mão que eu quero ver.
afastado da casa de papai. Veio parar aqui neste meio, mas está afastado da casa de papai. Foi convidado para estar aqui. É todo mundo crente? Todo mundo? O senhor está afastado? Afastado? Como é o seu nome? Como? Júnior. Você hoje é Malco. E Deus está te chamando para restaurar os seus sonhos hoje aqui. Tenha coragem e venha aqui para frente. Venha, Júnior. Venha ser. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda. Aplauda o nome de Jesus. Venha, Júnior. Venha. Aplaude mais forte. Aplauda mais forte. Há quanto tempo você estava afastado da casa de papai? Mais de um ano e aguentou? Estava ruim? E se ficar de fora vai ficar pior ainda. E hoje você está aqui para ser restaurado. Eu vou pedir uma coisa para o senhor. Está vendo aquele homem ali? Chama-se pastor Edson Vando. Vai para perto dele ali, vai. Ele vai ajudar você. Vai ser restaurado, vai ser restaurado, vai ser restaurado. Oremandalachura calamanduria rala. Há uma presença de Deus aqui neste lugar. Levante a mão para adorar. 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 Eu agora vou pedir ao Senhor que te encha do Espírito Santo. Eu vou pedir ao Senhor que te encha de poder. Você não pode ser um sacerdote frio. Você tem que ser um sacerdote ungido, cheio da glória de Deus. Eu é cheio da glória do Senhor. A nuvem de glória vai tomar conta de você. Agora chegou a sua hora. Eu vou contar até 3 e você vai dar o maior barulho de glória. 1, 2, 3, vai! Só os vencedores que querem ser renovados agora vem aqui para frente. Os vencedores que querem ser renovados, batizados com o Espírito Santo, venham para cá. Querem dons espirituais, venham para cá para frente. Só os que querem dons espirituais, vem cá, dom da palavra, isso, venha embora logo, venha embora logo, porque eu só tenho 5 minutos. Venha, isso, dobra o joelho aqui na frente, dobra o joelho aqui na frente, dobra o joelho aqui na frente, vai, dobra o joelho aqui na frente, dobra o joelho aqui na frente. Você precisa ser um sacerdote ungido, cheio da unção, cheio da glória, cheio da graça. Venha depressa, começa a glorificar, já comece a adorar, vai adorando, irmão, vai adorando. O restaurador de sonhos está aqui. Venha adorando. Você que aspira ao dom da palavra, vem aqui para frente. Você que precisa de autoridade, vem aqui para frente para adorar. E se você não vir, mas aí atrás mesmo onde você está, levanta a mão e começa a glorificar ao Rei da Glória. Ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós te pedimos aqui nesta noite que o Senhor venha enchendo esta casa, venha enchendo esses varões, venha renovando esses crentes agora. Ó Deus, assim diz o Senhor para ti. Muitas coisas aconteceram na trajetória da tua vida. A tristeza tomou conta do teu coração, mas hoje está vindo renovo e restauração para a tua vida. Recebe a presença dele agora. Tem glória de Deus aqui, 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 tem unção de Deus aqui nesta noite. O restaurador de sonhos está aqui. Nada está perdido, nada está perdido. Vai enchendo agora, vai renovando agora, meu Deus, levanta a mão para cima, levante. Quando eu disser já, escolhe apenas um irmão, coloque a mão sobre a cabeça dele, porque vai haver passagem de unção de um para o outro aqui agora. Levanta a mão para cima, escolhe um irmão. Quando eu disser já, pode colocar a mão na cabeça do irmão. Vai, 1, 2, 3, vai. Recebe autoridade agora. Adora com ele, adora. Recebe unção, 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 recebe renovo. Vai no louvor, na adoração, recebe agora. Renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor. Esta noite seja a noite apoteótica. Meu povo de Alas, olha a glória, olha a glória, olha a glória.
Uribalala, Shuralaba, Kamandorevana. Está vindo o renovo de Deus para vocês aqui. Está vindo coisa grande, coisa nova. Pode soltar.